Glória a Deus, santo é o Senhor Deus, por tudo seja louvado. Amém. Caros irmãos, também irmãs, inscritos nesse canal, como eu já disse, iria contar alguns testemunhos, fiz um vídeo. Já desde manhã, quero deixar claro, esse vídeo não foi feito para atacar ninguém, porque eu tenho que explicar tudo agora para não dar problema, né? Esse vídeo foi feito porque eu quero agradecer a Deus. E eu não quero que ninguém interprete mal, porque eu estou contando obras aqui no YouTube. Nada disso, irmão. As obras de Deus têm que serem relatadas. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem operado muitas maravilhas na nossa vida por misericórdia, não que somos capazes ou dignos de alguma coisa, porque toda a glória e honra ao Senhor Deus pertence ao eterno Yeshua HaMashiach, seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu agradeço a Deus que num tempo da minha vida eu passei por um grande processo de dificuldade devido a uma enfermidade que já estava no meu corpo, a qual eu venho a sofrer mais de 20 anos e até hoje ainda, muito mais, porque até hoje eu ainda tenho essa enfermidade, ela vai e volta. E eu fiquei desempregado, irmãos. Eu precisava sustentar a minha casa, morava em um barraco de madeira, irmãos. Aquele barraquinho chovia até na cozinha, irmãos. E quando aquela chuva caía, muitas das vezes caía em vários lugares na cozinha, numa cozinha pequena. E agradeço a Deus que em cima do fogão ela não caía, então dava a fazer o alimento. E eu não conseguia arrumar trabalho, porque devido à enfermidade, quando me atacava, irmãos, eu ia várias vezes no hospital, muitas vezes, não era uma vez só. Ficava internado, voltava para casa e assim por diante. Isso foi durante um bom período de tempo, irmãos. E Deus tomou um caminho, irmãos, que eu comecei a vender roupas. Eu consegui um dinheirinho e comecei a vender roupas. Roupas de cama, mesa e banho para todas as pessoas que precisassem. Não era no meio da igreja, nada disso. Era para aqueles que eu batia nas portas e ali eu vendia. Eu não tinha carro, irmãos. E a minha esposa sempre comigo me ajudando, porque tinha casas que eu precisava que ela entrasse junto comigo. E um dia, irmãos, eu tenho um irmão que eu gosto muito dele, que eu amo muito, um irmão em Cristo. E ele tinha crianças pequenas, sua esposa era enferma. Muitas obras Deus fez ali também, mas eu vou deixar isso para outra oportunidade. Ou se a sua filha ver esse vídeo, ela quiser contar e gravar um vídeo e mandar, eu coloco aqui, mas ela não precisa mencionar o nome. Meu nome, porque eu estou falando aqui, alguém pode pensar, irmão, está contando para se aparecer. Não é nada disso, irmão. Eu não estou preocupado com isso. Meu coração, Deus conhece o meu coração, que não é isso. Eu estou falando isso para glorificar a Deus. Julgue como você quiser. Então, irmãos, eu ali, naquela dificuldade, senti de visitar esse irmão, porque a cidade dele era uma cidade que ficava mais no interior. Eu achei que, como a minha cidade era uma cidade próxima à capital, eu achei que se eu fosse lá, provavelmente eu teria condições para vender mais produtos. Eu fui, eu e minha esposa, pegamos algum dinheirinho que Deus tinha preparado naquelas compras, naquelas vendas que fizemos, e fomos até lá, irmão. Nós tínhamos 2 filhinhos pequenos daquela época, e não podia, irmãos, deixá-los sozinhos. Então, quando nós íamos para o trabalho, nós sempre deixávamos ele numa creche, onde cuidava de crianças. Mas depois, quando nós fomos fazer essa viagem, nós levamos ele junto, porque eles iam ficar na casa desse casal que nós amávamos muito, e que também tinham crianças pequenas, e elas iam ficar ali brincando até nós terminarmos o nosso trabalho. Tanto é que ficamos ali, salvo erro, um dia só.
Fomos bem cedinho, começamos a andar pelas ruas, procurar nas portas das casas, e fomos, até vendemos alguma coisa razoavelmente, mas naquela época se usava muito cheque e não se usava quase poucas pessoas tinham cartão. Então nós confiávamos nas pessoas e pegávamos cheque, mas para nós vendermos, nós tínhamos que vender com predatado, até mesmo parcelado. Cheques predatados, cheques parcelados. Então era uma coisa assim, um pouco que dava, vamos dizer assim, um pouco de insegurança, porque se aquele cheque voltasse, ele poderia voltar, mas nós não tínhamos outra alternativa, irmãos. Eu tinha que cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Naquela época eu atendia como cooperador de menores. Eu estava sofrendo com aquela enfermidade. E naquela cidade eu vendia alguma coisa. Mas não foi nada à vista. Eu consegui vender só a prazo. Eu tinha reservado um pouquinho de dinheiro para nós retornarmos. Então, quando foi a tardezinha, quase à noite, então já pegamos as nossas crianças, fomos até a rodoviária, compramos a passagem e retornamos até a nossa casa, que ficava um tanto distante da localidade onde era a rodoviária. Mas ainda havia autocarro, como diz aqui, não é? Lá nós chamamos de ônibus. E ainda havia, porque nós chegamos lá, era perto da meia-noite. Naquele tempo, irmãos, não existia nenhum comércio no nosso bairro que ficasse aberto até mais tarde. Já era praticamente quase meia-noite e nós demoramos a chegar. Chegamos lá mais de meia-noite em casa, cansados e com fome, né? Mas antes disso, antes de chegarmos em casa, eu falei com a minha esposa, eu sempre estou acostumado a comer alguma coisa salgada, nem que seja um pão com ovo, um ovo com farinha. E eu falei, bom, eu não vou encontrar nada aberto, e o que tem em casa? Ela falou, olha, Deus proverá o cordeiro, que não sei. Nós estávamos mesmo numa situação difícil. Para as crianças até tinha lá Neston, essas coisas assim. E no outro dia, irmãos, eu logo pensei, bom, quando for amanhã, eu vou tentar trocar esses cheques, eu já vou ter dinheiro para mim fazer alguma compra. Claro que eu ia ter que pagar um juro pelo cheque, mas eu tinha que fazer aquilo. Quando eu cheguei em casa, antes de chegar em casa, irmãos, eu preocupado, falei, mas eu estou com muita fome, a minha esposa deve estar com fome também, não tinha nenhuma padaria aberta, nada, irmãos. Irmão, de repente aquele motorista daquele ônibus desceu e começou a retirar as bagagens que estavam no bagageiro, debaixo ali, o bagageiro que fica embaixo do ônibus. Ele foi tirou as nossas malas, que eram malas de roupas que nós vendíamos nas portas. E as nossas malas foram as últimas. Quando todos foram embora, nós estávamos até preocupados. Já falei, meu Deus, a nossa mala não saiu ainda. Pensei comigo, será que houve alguma coisa? Eles não colocaram a mala, só faltava essa. Nisso ele falou, as suas malas estão lá no fundo, por isso que eu não tirei, fica tranquilo. Foi lá, pegou uma mala, pegou outra e pegou um pacote assim, quadrado, irmão. Aquele pacote não era meu, ele botou em cima da mala e já entrou logo, ele queria ir embora rápido. Eu falei, moço, por favor, senhor, por favor. Ele não ouviu, ou fez que não ouviu, eu não consegui entender. E quando eu fui na porta para chamar, ele bateu a porta na minha cara, irmão. E foi embora, tirou o ônibus rapidinho assim e foi embora, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, e quem é esse pacote? O que será que tem aí dentro? Esse pacote não é nosso. Aí eu fiquei em aflição, né, irmãos? Porque é uma coisa que não é minha, não sei nem o que tem dentro, né? Em cima da nossa mala. Naquele momento, irmãos, eu, em grande angústia, por causa daquele pacote, porque os irmãos entendem. Os irmãos entendem, irmãos. Eu não sabia o que tinha ali dentro. Entende, irmãos? Então a coisa...
Irmão, naquele momento eu peguei aquele pacote e quando eu peguei eu percebi que ele estava um pouco quente. Eu falei, mas que negócio é esse, um pacote um pouco quente? Eu apertei aquele pacote, era um pacote grande assim, ele estava fofinho, irmão. Eu cheirei o pacote e era pão, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Vocês podem não acreditar, eu não estou dizendo que Deus fez aparecer o pão, eu não gosto de enfeitar as coisas, estou contando a realidade. Tinha um pão caseiro, certo, irmãos? Embrulhado num pacote bem fechadinho, em cima da nossa mala. Aí Deus falou no meu coração, pronto, agora você frita um ovinho, põe aí no meio do pão, e você já tem o que comer hoje à noite. Eu agradeço a Deus que quando cheguei em casa, nós agradecemos a Deus por aquele pão, comemos o pão, irmãos, e no outro dia então eu fui providenciar, trocar os cheques para continuar, para fazer mais alguma compra que precisava na minha casa. E Deus proveu aquele pão, não sei de que forma, não vou dizer que foi um anjo que colocou o pão ali, não. Eu não vou dizer nada, eu só vou dizer que Deus preparou aquele pão que eu não sei de onde veio, debaixo de um bagageiro de um ônibus. Estava fresquinho e molinho, irmão. Eu fiquei muito contente e o nome de Deus está sendo glorificado. E se você crê, Deus faz aparecer aonde não tem. Louvado seja Deus. Deixa eu ver quantos minutos deu esse vídeo. Ah, deu um pouquinho. Vai dar para me contar mais uma obra, então. Assim, uma obra que também foi um movimento de Deus. Eu morava naquele mesmo barraquinho, irmãos, e hoje tem uma igreja na frente, mas na época era um terreno grande, vazio, e eu comprei aquela casinha de madeira que estava ali. Deus preparou de eu pagar aquela casinha de madeira, não fui morar ali de graça, e paguei a casinha e ficava tomando conta do terreno. Até o irmão que me vendeu a casinha foi muito amoroso, que era dele. Ele já tinha uma casa de material que ele havia construído. E ele falou, eu ia levar as madeiras dessa casinha aqui para mim fazer um galpão para colocar as minhas ferramentas. Mas se o irmão está precisando, eu vou vender para o irmão. Ele vendeu e com aquele dinheirinho que eu tinha das roupas, eu comprei o terreno. O terreno estava eu comprei a casinha. A casinha estava num terreno que não era meu, era da igreja. Então teve que levar em ministério. Houve ali alguém que quis interferir, não deixando eu comprar a casinha. Mas eu agradeço a Deus que tinha um irmão bem de idade, já que Deus já recolheu, Deus já levou. E ele me defendeu ali grandemente. Falou, o terreno vai ficar lá vazio, irmão. Por que o irmão não pode comprar a casinha? O outro irmão deixou para ele, não vai construir nada lá agora, pelo menos fica abandonado. Aí eu pude comprar a casinha, graças a Deus, madeira, né? E durante o período que ali morei, irmãos, logo Deus preparou, eu comecei a trabalhar com uma empresa, glória ao nome santo do Senhor, um trabalho que vendia naquela época compensados. Hoje quase não tem, mas naquela época existia muito, nós chamamos de compensados. Eu não sei como é que chama aqui em Portugal, para fazer móveis. Eram umas placas de madeira grande que fazia móveis, certo? Sob medida. E eu comecei a trabalhar com aquilo, mas como eu não tinha carro, irmãos, eu comecei a trabalhar com aquilo de uma forma, de um milagre, porque Deus falou comigo, não sai para procurar trabalho, fica na sua casa que eu vou mandar o trabalho na sua casa. E eu fiquei, irmão. No outro dia, então bateram na minha casa 3 irmãos e um deles vinha com aquele pedacinho de madeira na mão e falou, olha, eu estou representando uma empresa e eu preciso de um vendedor que venda isso aqui. Só me deu um amostruário e me deu o preço, mas não me explicou nada. E nós não tínhamos praticamente nada em casa. Nossa geladeira estava vazia. Mas eu agradeço a Deus que tinha uns pés de bananeira no fundo da minha casa, irmão. E nós comíamos banana. Comíamos banana. Deus preparava, sempre tinha banana na nossa casa.
E aqueles irmãos chegaram na minha casa, irmãos, e eu fiquei com vergonha, queria oferecer alguma coisa. Aí minha esposa falou para mim, olha, tem café e tem banana. E tem só um pouquinho de farinha. Eu falei, faz alguma coisa, nem que seja só banana com café. Mas ela foi lá, irmãos. Minha casa era um barraquinho, mas a minha esposa, graças a Deus, muito caprichosa. E, irmãos, na parte aonde era de madeira, podia encerar. Era um barraquinho alto do chão. Lá em Santa Catarina tem muito isso. Agora não, né? Mas naquela época tinha muito. E ela encerava aquelas madeiras que você olhava, você via o rosto. Tanto que era limpinho, irmão. Graças a Deus. Não tinha bichos, não tinha rato, não tinha nada, irmão. Era tudo limpinho. Um banheirinho muito humilde, muito simples, irmão. Era assim, só uma salpicado, sabe? Quando o pedreiro joga assim. E nós ali, né? Chegou aquele irmão, ofereceu aquele trabalho. Você pode vender isso aqui para mim? Eu falei, o que é isso, irmão? Ele falou, isso aqui é compensado. Você conhece isso? Eu falei, não, nunca vi assim. Ele falou, então faz o seguinte, pega aí, ora a Deus e Deus vai te guiar. O preço é tanto por chapa. Onde que eu vendo isso? Ele falou, nas marcenarias, nas fábricas de móveis. Eu falei, tá bom. Eu falei, meu Deus, eu não sei explicar isso, né? Irmãos, agradeço a Deus que a minha esposa fez uns bolinhos de banana, com mais banana do que farinha. Colocou ali para aqueles irmãos. Nós fomos agradecer a Deus e um dos meus filhos pequeninos, naquela época, o do meio, né? O outro era bem pequenininho, ainda era de colo. O outro, esse do meio, devia ter uns 5 anos por aí. Nós dobramos o joelho e a glória de Deus desceu. Aleluia. Naquela casa. Bendito o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus está me visitando, irmão. Esse testemunho vai fazer alguma obra. A glória de Deus desceu naquela casa no momento, irmão, que parece que aquele barraquinho ia tremer. E Deus tomou aquela criança em linguagem celestial, irmão. Porque ele já tinha recebido o dom de línguas, irmão. E começou a manifestar a linguagem. De repente Deus tomou a boca daquela criança de 5 anos e começou a profetizar e dizer assim, Deus vai fazer um milagre hoje aqui. E o nome de Deus vai ser glorificado. Por isso que eu creio na revelação de Deus, irmão. E quando terminamos aquela oração, nós estávamos todos chorando. E um daqueles irmãos foi na cozinha, irmão, uma cozinha pequenininha, bem humilde, e deixou debaixo, irmão, daquela geladeira humildezinha também ali, em cima da geladeira, mas debaixo de um vasinho que tinha, uma importância que naquela época não era pequena. E ele, quando saiu, me saudou e disse assim, irmão, depois você olha em cima da sua geladeira. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus que a minha esposa fez aquele bolinho, só aquilo ali, com café. Ele falou, nossa, irmã, eu agradeço. Hoje eu vou dar glória a Deus, porque o meu anime, que eu gosto muito, eu amo comer esses bolinhos de banana, mais banana do que farinha. Minha esposa faz sempre para mim. Glória ao nome do Senhor. Nós ficamos contentes, o irmão foi embora. Eu fui em cima daquela geladeira, tirei aquele vasinho, tinha lá uma importância que dava para me comprar algumas coisas no outro dia, para minha casa não ficar em necessidade. Comprei, minha esposa comprou, não fui eu que comprei, foi ela que comprou. E eu saí de manhã cedinho, com aqueles 2 pedacinhos de madeira na mão, daquele mostruário, dentro de uma pastinha bem humilde, irmão. E fui caminhando, eu não tinha carro, e eu não sabia onde que eram as lojas, não conhecia nada, não tinha telefone. Irmãos, eu fui ali caminhando e comecei, sobe rua, desce rua, eu entro aqui, vai lá. Irmão, e de repente eu encontrei uma fábrica, fui perguntando e encontrei uma fábrica. Entrei naquela fábrica e ele tinha me explicado como é que explicava o produto. E como eu falo muito, irmãos, dá para perceber, né? Eu comecei a explicar para aquele homem, ele ficou olhando para mim assim. Acho que ele não entendeu nada, ou eu estava explicando tudo errado. Ele falou, tá bom, muito obrigado, não quero, e o preço está excelente, mas não quero. Saí dali abatido já, mas clamando a Deus, falei, não posso desanimar. Fui em outra fábrica, era um lugar que tinha muitas fábricas ali, imóveis, marcenarias. Eu fui visitando 1, 2, 3, 4, 10, eu fui passando. Já era noite, eu tinha saído cedo de casa.
Eu já não aguentava mais de cansaço, não tinha almoçado, nada, irmão. E eu peguei e pensei assim, meu Deus, vou chegar sem dinheiro em casa, mas a minha esposa deve ter preparado alguma coisa, porque, claro, Deus tinha preparado uma importância para ela fazer uma comprinha, como eu contei para os irmãos. E eu fui, já indo para casa, eu tinha que ir a pé, era longe, irmãos. Eu não tinha condições de pegar ali uma condução, então eu fui indo andando a pé. E quando eu cheguei na rua, eu desci numa rua, irmãos, eu nem sabia que tinha fábrica ali. Quando eu desci, eu vi uma loja, uma marcenaria muito grande. Estava ainda as luzes acesas, eram quase 7 horas da noite, estava aberto. Eu peguei, entrei, tinha uma secretária, eu peguei e conversei com ela. Por gentileza, eu trabalho com compensados e eu queria apresentar esse material para o gerente, o comprador. Ela falou, bom, o comprador mesmo é o dono e ele está nessa sala. Eu vou perguntar se ele quer receber o senhor. Ela entrou e falou, tem um senhor aí querendo vender compensados? E ele, irmão, mandou entrar. Ele olhou para mim assim, sério, senta aí. Eu sentei. O que você está vendendo? Eu falei, estou vendendo esse compensado aqui, ó. Aí ele falou, olha, eu tenho tanto, só deixei você entrar porque eu também já fui vendedor, e eu sei que é triste a gente andar aí por aí e não conseguir vender, você está de carro. Eu falei, não, estou de a pé o dia inteiro. Ele falou, eu falei, puxa, mas você não tem um carro? Eu falei, não. Ele pegou e disse para mim assim, olha, você entende bem desse material aí para explicar? Eu falei, olha, eu vou ser bem sincero para o senhor, eu expliquei o dia inteiro. Eu falei, desse jeito, irmão. Eu expliquei o dia inteiro e não vendi foi nada. Então eu vou falar a verdade para o senhor. Eu expliquei porque me ensinaram a explicar. Eu tenho que explicar, é uma coisa que eu estou vendendo, me ensinaram, eu estou falando conforme me ensinaram. Mas eu vou ser sincero para o senhor. Eu não sei se isso aqui presta. Desse jeito, irmão. Já viu o vendedor fazer isso? Eu não sei se não presta. Eu não sei se isso aqui é bom ou se não é. Eu só sei que eu estou cansado. E estou mostrando aí para o senhor que deve entender melhor do que eu. O senhor veja aí. Porque em todo lugar que eu expliquei, irmão, não deu nada. Ele olhou, ele abaixou o óculos assim, irmão. E olhou assim para mim e falou, é o primeiro vendedor que eu vejo que está vendendo uma coisa e que não quer enganar ninguém, está falando a verdade. Pois você vai vender agora. Eu não preciso, mas peraí. Olhou o material, eu vou explicar para você, esse material aqui é mogno, é revestido de mogno, e essa madeira de dentro aqui é tal madeira, e foi explicando para mim, e eu fiquei ali, fui anotando, agora vamos vender. Ele pegou o telefone dele, pegou uma agenda, alô, fulano, é o tal fulano, você tá bem? Tô, é o seguinte, eu tô com material aqui, olha, é coisa do outro mundo, é top, eu sei que você tá precisando. Então é o seguinte, vamos ajudar o rapaz aqui, ele não vendeu nada até agora. Você ia comprar quando? Eu ia comprar amanhã lá em tal lugar. Não, compra do rapaz aqui que eu estou dizendo para você que é bom. Quanto é o preço? Eu peguei e falei o preço, ele falou, rapaz, o preço dele está menor mesmo. Então você vai comprar? Fala para ele mandar 200 folhas para mim, 200, olha a primeira, ali. Aí ele falou, marca aí 200 folhas. Mas eu falei, bom, tem que tirar o pedido, mas... Não, marca só 200 folhas e depois eu dou o endereço dele. Vamos ligar para mais. Irmão, naquela tarde, naquelas 7 horas da noite, eu vendi mais de 1000 folhas daquela. Deus se usou daquele homem. E aí nem precisei fazer pedido. Eu só colocava assim o nome da rua, o nome do dono e a quantidade e o valor. Depois a outra loja, quantidade e valor. E assim eu fiz, irmão, e liguei para o meu patrão, para o meu chefe, no caso, né? Aquele que eu estava trabalhando. Disse para ele, olha, como é que foi o primeiro dia? Vendeu pelo menos umas 50? Eu falei, não. Eu liguei do telefone público, porque eu não tinha telemóvel, celular, nada. Era pobre mesmo, irmão. Eu peguei e falei, olha, eu vendi 1000 e poucas folhas. Ele falou, o quê? 1000 e quanto? Eu falei, você está de brincadeira? Eu falei, não.
andando de a pé, você conseguiu? Eu falei, eu acredito que foi Deus que vendeu para mim. Meu Deus, então faz o seguinte, eu vou mandar carregar, depois de amanhã, porque eu pensei que você ia vender pouquinho, ou agora não vai dar tempo de carregar. Você deu prazo de entrega? Eu falei 2 dias, então tá bom. Então depois de amanhã o caminhão vai aí na sua casa, um caminhão grande, já com o material. Ele levou o caminhão, o motorista foi com o caminhão até na minha casa, e dali então fomos distribuindo aquele material, irmãos, e ele, sabendo a minha necessidade, ele já me adiantou toda a comissão, irmão. Eu nunca tinha visto dinheiro tanto assim. Já deu para mim fazer uma compra no supermercado mesmo, grande, com o carrinho cheio, irmão. Ainda sobrou dinheiro, eu voltei contente para casa, agradecendo a Deus. Irmãos, para a honra e glória de Deus, eu trabalhei ali durante muito tempo, e com este trabalho eu consegui comprar a minha primeira casa. Glória ao nome do Senhor. E depois de alguns dias que eu estava nesse barraquinho aí vendendo, chegou meu filho sentado numa latinha de Neston, que era muito pequenininho, magrinho. Ele sentou na latinha de Neston e orou a Deus. Ele estava só de shortinho assim, uma criança pequenininha, uns 5 anos, 4 anos, não me lembro agora. Ele olhou para mim e falou, papai. Eu falei, o que foi? Papai, não fica triste, o papai não vai mais vender de a pé. Falou bem assim, de a pé. Eu falei, filho? Daqui 2 dias, Deus manda te dizer, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus manda te dizer, Deus vai te dar um carro. Glória a Deus. 2 dias se passaram, chegou meu patrão na minha casa, naquele tempo tinha variante. Chegou ele com uma variante semi-nova, irmão. E falou assim para mim, olha, você vendeu de a pé tanto, imagina de carro, quanto é que você não vai vender? Eu vou deixar esse carro aqui com você, o tanque já enchi. Só quero que você me leve na rodoviária, porque eu vou deixar o carro aqui. O carro é seu e você vai me pagando com as suas comissões. Só que ele dobrou o preço do carro, irmão, porque ele ia ter que esperar. Então ele colocou um preço, não vou dizer que dobrou, mas colocou um preço lá em cima. E eu fiquei contente, irmão. Eu peguei o carro. Irmãos, em 10 dias eu paguei o carro praticamente à vista. E eu que só andava de a pé, comecei a ter um carrinho para mim fazer visitas e tudo. Então eu quero agradecer a Deus. Tem muitas outras obras, mas se eu for contar, irmão, vai ficar pesado os vídeos. Se você sentir, eu posso contar mais um vídeo, e para a edificação da tua fé. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Tudo isso que eu contei é pura realidade, para a honra e glória do nosso Deus em eterno, que deve-se a Ele toda a honra e glória. Shalom, Baruch atah Adonai, bendito seja o Senhor. Aleluia, bendito seja o Rei de todas as coisas. Paz de Deus, paz e graça e Shalom.